Legal. Gente, boa noite para quem chegou agora, quem chegou já faz um tempinho. Então, essa é a nossa segunda aula sobre igreja. Minha companheira hoje não pôde estar comigo. Bruneide declinou hoje por causa de os motivos pessoais, mas talvez a aula que vem ela volte. E então hoje é só comigo mesmo, tá? Então, a gente fez a primeira aula, a gente falou sobre a história da igreja. Preciso mudar aqui, aula 1. E para essa aula 2, acabou ficando um pedaço muito importante, muito relevante da história da igreja, que é a parte da reforma, até o que a gente vive de igreja brasileira, né? Falando de denominações. Então a gente vai continuar hoje e a gente vai falar um pouquinho também no final sobre o nosso objetivo como igreja, o que Deus sonhou para nós como igreja. Na aula 3 a gente pretende fazer algo diferente com vocês, uma atividade um pouquinho diferente que vocês estão acostumados, mas a gente traz mais detalhes na próxima aula. E a nossa aula 4 segue com coming soon, né? A gente ainda vai divulgar o que vai rolar na quarta aula. Então vamos lá. Para a gente começar, queria testar a memória de vocês. Né? O que a gente viu na aula 1? Bom, vou começar dando uma introdução aqui, só para a gente retomar o assunto. A gente falou primeiro assim da questão da pré-existência da igreja, né? Então, a igreja já estava no coração de Deus, né? Antes da criação do mundo. A gente viu alguns versículos. A Bruna também explicou que a igreja, assim, principalmente nesse conceito de assembleia, de reunião, de comunidade, de organização, isso já existia no Velho Testamento, né? O povo judeu, vamos colocar assim, era a igreja que a gente tem hoje, só que no Velho Testamento. Hoje a gente vive coisas completamente diferentes, mas não deixa de ser ali algo que está no coração de Deus, né? Em termos de comunhão. E aí a gente entrou nas fases da igreja. Então, queria perguntar para vocês, quem que lembra qual foi a primeira fase da igreja que a gente comentou? Não precisa saber o nome certinho, mas assim, o tema mais ou menos. Estou abrindo aqui o chat para ver o que vocês estão respondendo. Se alguém quiser abrir o microfone também. Vamos ver, quem que tem boa memória? Vai me dar um palpite aí. Ari Oi, boa estava na noite. aula passada. Oi, boa noite. Cadê? Quem está falando aqui que eu não vi? Nós tratamos aí sobre a palavra eclésia, né? No princípio. Legal. Sim, a gente falou da palavra eclésia, que significava. Significado, né? Isso. E, e dentro disso, sobre a pré-existência da igreja. E, peraí. E aí foi citado alguns versículos para a gente tratar disso, né? Que o significado de eclésia, no caso seria para fora, né? Convocado, assembleia. Legal, E aí tratamos, dentro desse assunto, nós tratamos através de alguns versículos. legal. E é o João Castro que está falando, né? Yes. Ô, João, você lembra qual que foi a primeira fase, quando a gente começou a falar da história da igreja, você lembra qual que foi a primeira fase que a gente falou? Primeira fase, Isso. é, Se não lembra, não tem sobre a problema. sobre a pré-existência da igreja. Sim, isso sim. Aí depois a gente falou de Velho Testamento. Aí a gente começou a falar da igreja no Novo Testamento. Essa fase aí que eu tô Certo. querendo puxar. Ah, tá. Ó, vamos lá. Peraí, A, peraí que a vamos pri- lá, vamos chegar lá. Não, tranquilo.
a primeira fase que a gente puxou foi a fase da Igreja Apostólica, que é aquela quando assim, a igreja começa oficialmente. Então, depois da ascensão de Cristo, ficaram os apóstolos, por isso que a gente fala Igreja Sim, Apostólica, né? Os primeiros cristãos, a gente vê ali a instalação da igreja primitiva. A igreja certo. primitiva não tinha necessariamente um templo, os apóstolos, as pessoas se reuniam nas casas, é aquela igreja que a gente vê em Atos, né? Uma igreja que também começa a ter muitas perseguições. Então, assim, o imperador Nero, na época, colocou fogo, aliás, pelo menos foi o suspeito principal, ele colocou fogo em Roma, e aí ele acusou os cristãos de terem feito isso. Então, a partir daí, começou uma perseguição muito cruel aos cristãos. Foi a época que os cristãos morreram no Coliseu, a época que a morte, tortura dos cristãos era tida como entretenimento para as pessoas. Então foi uma época que a igreja foi muito perseguida, tá? Aí a gente teve a fase das perseguições imperiais, né? Já emendando, na verdade. Então não foi só o imperador Nero, mas foram anos e anos onde a igreja foi perseguida pelos imperadores até que chegou um até que Constantino, né? Constantino, ótimo. Chegou a fase do imperador Constantino, que foi um imperador que se converteu, né? Se É, converteu entre cristão, aspas. cristão entre aspas, né? E isso, quer falar pra gente, João, que você lembra? Então, daí ele mandou cessar, né, as perseguições dos cristãos Isso, e, e foi tratado que, assim, ele instituiu o domingo como um descanso, né, para buscar o Senhor, legal, aboliu a crucificação, eh, e ele reprimiu o infanticídio e luta de gladiadores foi proibida. legal. E foi nessa época que a igreja começou a conversar com o Estado, né? Que começou a se aliançar, na verdade, e aí a igreja passou a ter uma grande influência nas decisões do imperador. Então, os cristãos eles saíram de um extremo e foram para o outro, né? Isso demorou alguns anos, mas a transição foi essa. Saíram assim de um povo que ninguém queria ser cristão, só quem se convertia de verdade, porque tinha perseguição, tinha morte, tortura, para um povo que era extremamente influente na sociedade. Então, todo mundo queria ser cristão, ninguém queria uns anos atrás, mas agora todo mundo queria, porque ser cristão, fazer parte da igreja, fazer parte do clero era algo que tinha muita É relevância conveniente, política, é conveniência. conveniente, né? Hum, Haviam benefícios, né, para os aliados à igreja, enfim. Então foi uma fase onde aí todo mundo queria ser crente, a porta, vamos dizer assim, ficou larga, né? Não era mais estreita, ficou larga. E aí a igreja teve vamos dizer assim, uma decadência em termos de valores e princípios da palavra, muita deturpação. Para adaptar a fé à época, né, a essa transformação toda, aí a gente enxergou, por exemplo, a instituição por exemplo, os deuses gregos, o povo romano, aliás, tinha os deuses romanos, né? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, eles foram meio que substituídos pelos santos, né? Que a igreja tem. Então, a, o imperador ele acabou passando uma maquiagem, assim, tudo, transformando tudo em cristianismo. Aí que a gente vê, assim, a origem dessas comemorações de Páscoa, de Natal, que não tem a ver assim com o que a palavra fala, né? Daí que começam os desvios. É nessa época também que Maria ela recebe o título da Mãe de Deus, que é um título que a Bíblia não dá para ela, apesar de ter sido uma mulher extremamente admirável. Então aí começa a distorcer bastante a palavra.
E aí, durante essa fase, né, da Igreja Imperial, que a gente vê o nascimento do papado, né, o Papa como sendo líder da Igreja Católica, sendo uma autoridade máxima, inquestionável, e assim por diante. Algumas coisas que a gente vê que até hoje, né, há uma canonização ali da figura do Papa. E aí a gente passa também pela fase da igreja medieval, onde as pessoas, onde a igreja acabava perseguindo, né, as pessoas que não acreditavam no cristianismo ou que praticavam ali aos olhos da igreja algum tipo de bruxaria, esse tipo de coisa. Mas aí que a gente entra na fase da reforma protestante. Vamos lá. O que vocês sabem aí de Martinho Lutero? Já ouviram falar dele? Eu li um pouco, já cheguei a assistir um filme sobre o Martinho Lutero, que Legal. era um monge, né? E, e no decorrer da vida dele, nessa situação, através da palavra de Deus, ele começou a se despertar para outro lado e ver qual que era a realidade da palavra mesmo. E isso começou a mexer com ele. Foi Perfeito. onde alguns versículos falou muito ao coração dele, que nem todos tinham acesso, né, à palavra, né? Me corrija se eu estiver errado, Sim, sim, pode falar, ma- gente. mas aí foi onde ele descobriu lá em Romanos, é, em Romanos 6:23, que fala lá que o salário do pecado é a morte, e ele começou a ver que, na verdade, assim, para herdar o reino do céu, ele não precisava pagar, não tinha necessidade de fazer conforme eles estavam, como era pregado para eles, né? Pô, E que, legal. na verdade, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, é algo gratuito, não se precisava pagar. Isso é uma das coisas, né? E fora muitas outras coisas que ele foi descobrindo e foi sendo revelado a ele, e é até onde eu sei, assim, dessa forma que se iniciou, né? Legal. O Marcelo colocou aqui também. Sim, podemos concluir que o Martinho Lutero defendia a volta das origens da religião, a valorização da fé, da conexão com Deus e a ajuda aos pobres, colocando fim ao chamado comércio de indulgências. É muito legal que vocês dois falaram exatamente isso. Eu vou contar um pouquinho da história de Lutero. Lutero ele era um homem medieval comum, né? Antes dele virar monge, até falando um pouco de como ele virou monge, e ele tinha medos assim normais, medo da morte, ele tinha uma tendência a ser mais depressivo. E aí, diante de um dia que ele estava numa tempestade, tinha uma tempestade bem complicada acontecendo, ele ficou com muito medo de morrer. Aí teve um raio que caiu numa árvore perto dele, ele ficou muito machucado, muito ferido. E ali ele fez uma promessa para Santa Ana de que se ele sobrevivesse, ele iria virar monge. E foi o que ele fez, por isso que a gente fala que ele é um monge. Ele se agregou à Igreja Católica. E aí, ele dando aulas, né, sobre a carta de Romanos, justamente, ele começou a ver esses versículos, viu esse que o João Castro mencionou, viu aquele que fala que o justo viverá pela fé, e naquele momento, ele considera até que foi a conversão dele verdadeira, né? Foi ali que ele recebeu a graça de Deus. Antes ele não entendia. A questão da justiça de Deus era algo muito pesada para ele. Então, a partir daí, a ficha de Martinho Lutero caiu. A gente falou na aula passada e o Marcelo lembrou aqui, Martinho Lutero
ele foi de encontro para combater as indulgências. Então, as indulgências era o quê? Era vender o terreninho no céu. Você pode pagar parcelado aqui na terra, né? Literalmente com dinheiro. A compra da salvação, a compra do perdão dos pecados com dinheiro. Então, a Igreja Católica estava construindo a Basílica de São Pedro, que existe até hoje no Vaticano, e eles estavam assim numas campanhas é, fenomenais para arrecadação de dinheiro. Então, eles estavam vendendo assim a salvação. Eles que eu digo assim, era algo da igreja sim, mas tiveram pessoas, vamos dizer, que se destacaram negativamente fazendo esse tipo de coisa. E aí Martinho Lutero ficou indignado. Aí olha só, alguns pontos para a gente falar sobre o Lutero. Ele não era um rebelde, ele era um reformador. Então, a partir dessa indignação que ele teve, ele escreveu 95 teses falando sobre essa questão das indulgências, da salvação, tudo mais, com o objetivo de reformar a Igreja Católica. Então, ele não estava se rebelando, né? Ele estava trazendo um assunto para que ele fosse discutido. Isso foi na Alemanha, em 31 de outubro de 1517, já faz um tempão isso, né? Que ele escreveu essas 95 teses para combater a indulgência. E isso acabou se espalhando muito rápido, porque foi bem naquela época que a imprensa foi inventada, né? Então, essa maneira de imprimir as coisas em massa estava sendo utilizado. Então, foi viral, assim, as 95 teses se espalharam. E ele acabou tendo um certo apoio do Estado em um certo momento, porque a Igreja Católica e o Estado já não estavam se dando muito bem. Então, você imagina, né, que um governante queria fazer alguma coisa, ele tinha que pedir a bênção para o Papa. E isso já não estava dando mais certo. E porque então a Igreja Romana ela era do desejo dos governantes que ela se enfraquecesse. E assim, as crenças de Lutero da Igreja Romana foram inconciliáveis, né? A Igreja Romana mandou eles chamam de bula para Martinho Lutero para que ele se retratasse. Ele falou: não vou me retratar, não quero, não vou. Queimou essa bula, a Igreja Católica queimou todo o material de Martinho Lutero. Então foi um momento assim que eles não tinham mais reconciliação, apesar de não ter sido o objetivo inicial dele, em nenhum momento era, né, de romper com a igreja, foi o que acabou acontecendo. Deixa eu ler aqui o que o Marcelo falou. Martim Lutero foi idealizador da chamada Reforma Protestante. É isso aí. Defende a ideia que a salvação seria por meio da fé em Jesus. Ele era contra a simonia e venda de indulgências. A simonia era a prática de vendas de bênçãos. Aí, olha só, é isso aí, Marcelo. Eu recortei aqui para vocês um trecho dessas 25, ó, mudei o nome. 95 teses de Lutero, ó. Recortei aqui 21, 24, 27 e 28. Então era um texto assim com 95, era quase como versículos, tá? Essas frases. Então tá aqui traduzido em português. Olha só. No 21. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva pelas indulgências do Papa. Então ele deixa muito claro assim que tá errado, ele não passa o pano. Olha aqui na 24. Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição da pena. Está falando que as pessoas estão sendo enganadas. Olha só que forte. Pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo, olha só o que estava rolando, o que alguns religiosos da Igreja Romana estavam falando. Dizem que, tão logo, tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Então, olha só, eles tinham esse conceito de purgatório, que era aquele lugar transitório, né? Depois dessa vida, até decidir se você vai para o céu ou para o inferno.
E aí, assim, a alma fica lá esperando. Se a sua moeda cai lá no altar, faz um barulhinho, a alma já sai voando direto para o céu, olha só, em prol de uma pessoa que já morreu. Era muito grave, tava assim, a coisa tava feia. E essa 28 aqui, ó, certo é que tá aqui. Ao tilintar a moeda na caixa, podem aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. Então foram acusações assim muito graves, na verdade, a gente vê que não vou dizer assim que não mediu palavras, né? Ele foi muito sincero e colocou exatamente o que estava acontecendo. E ele não voltou atrás, foi excomungado mesmo. Depois de alguns anos, não teve como ele ficar na igreja. E aí ele recebeu uma ordem do império, né, de condenação do próprio império. A igreja, né, procurou o império e exigiu que ele fosse morto. E aí Martinho Lutero acabou ficando escondido nesse castelo de Walterburg. Dizem que, na verdade, ele foi sequestrado por alguém, assim, foi mantido escondido aqui por um tempo. E, na verdade, aí a gente vê a soberania de Deus, né? Mais uma vez. Foram tempos muito produtivos para ele. Né? Foi um tempo onde ele fez uma das primeiras traduções para as línguas, né, que a gente conhece hoje, que foi para o próprio alemão. Então a palavra ela só era acessível para o clero, né, para os religiosos que soubessem o idioma. Se não me engano, acho que era latim, alguns idiomas que tinham disponíveis, mas a língua que as pessoas falavam, para a língua que as pessoas falavam, não tinha Bíblia. Então ele traduziu a Bíblia para o alemão nesse tempo que ele ficou preso. Olha só que interessante. E aí, a gente tem 5 solas de Lutero, que são, vamos dizer assim, como que eu vou explicar? São os 5 pilares, né, da reforma protestante que Lutero instituiu. Quem sabe falar aí? Alguém? Uma é só a graça, né? Só a graça, legal? Só o sangue. Só o sangue, acho que não. Não, é? Solo Cristo. Solo Cristo, boa. Deixa eu ver. João fez a lição de casa. Ó, vou revelar aqui. Só a Escritura. Ah, Isso aí. Olha só, sola escritura, então é somente a escritura, os 5 princípios, somente a escritura, somente sola gratia, somente a graça, sola fide, que é somente a fé, né, para dizer que somente pela fé nós somos salvos, solos Christus, então é somente através de Cristo, tudo dele, por ele e para ele, soli deu glória, então a glória é somente a Deus. Então, esses são os 5 solos de Lutero. Bom, quando a gente fala de reforma, o primeiro nome que aparece é, de fato, Martinho Lutero, mas a gente teve outros reformadores. Na verdade, contemporaneamente, a gente consegue observar que aconteceram algumas reformas pela Europa, né? Então, quase que ao mesmo tempo, Lutero, na verdade, acho que foi o primeiro mesmo, mas tiveram outros contemporâneos e a reforma acontecendo de outras maneiras em outros lugares da Europa. Então, olha só. Então, para resumir, né, a Alemanha foi Martinho Lutero, ele teve uma motivação completamente espiritual, a partir de uma experiência que ele teve com Deus, uma revelação ali da própria palavra de Deus, e através de Martinho Lutero que surgiu a igreja luterana, que inclusive a gente tem até hoje, né?
Aí também na Suíça, a gente teve Eurico Zwinglio e João Calvino. João Calvino é mais conhecido, assim, pelo menos de nome, por conta da Igreja Calvinista. Então, tanto o Eurico e o João Calvino, eles eram estudiosos, mais capacitados até nessa parte acadêmica do que Lutero. E eles eram, assim, bem rígidos em relação ao que estava na Bíblia. Então, assim, enquanto Lutero ele se preocupava, né, que o que a gente vivia em relação de igreja tinha que ser condizente com a palavra, na verdade, Eurico e João Calvino, eles eram mais rígidos, assim, tudo que era fora da palavra não era aceito. Quer ver um exemplo? Então, tipo, nos templos, eles tocavam órgãos, né, tinha música, mas isso não está na Bíblia. Então, por Eurico e João Calvino, eles tiravam. Eles foram tirando esse tipo de coisa, era completamente contra todas aquelas vestes, né, quase sacerdotais, assim, que os católicos usavam, tudo mais. Então, eles eliminaram muitas dessas coisas que não estão na palavra. Enquanto Lutero, ele focava mais no princípio, assim, né, das coisas. Por isso que a gente fala que, assim, enquanto a motivação de Lutero era mais espiritual, a reforma que aconteceu na Suíça teve uma motivação espiritual, mas assim muito acadêmica, né? Eles eram muito estudiosos. E também na Inglaterra aconteceu uma reforma, que foi onde surgiu a Igreja Anglicana. Então, olha só que coisa maluca. Na Inglaterra, a história foi o seguinte: a gente tinha um rei chamado Henrique VIII, e ele precisava ter filhos, né? Como todo monarca que queria propagar ali sua descendência, o seu reinado através de um filho, ele precisava ter filhos e sua esposa não pôde dar filhos a ele. Então ele foi pedir para o Papa lá, para a Igreja Católica, para ele anular o casamento, para ele poder casar de novo. E a Igreja não autorizou. E o que ele fez? Rompeu com a Igreja e se tornou o fundador da Igreja Anglicana, que é a igreja que nasceu na Inglaterra. Então foi uma motivação totalmente política a princípio, mas esse romper com a Igreja Católica fez com que as pessoas buscassem mais, né, a verdadeira doutrina. As reformas estavam acontecendo em outros lugares da Europa, né, tiveram esse contato, e a Igreja da Inglaterra acabou sendo reformada também por um outro motivo que não tem nada a ver com a reforma promovida por Calvino e Lutero. Então, olha só, a gente teve também, depois desses reformadores, os anabatistas. Os anabatistas eram cristãos que acharam que as reformas elas não foram tão profundas quanto elas poderiam ser. Então, eles promoveram quase que como uma reforma das reformas, né? A reforma da reforma. Eles eram muito piedosos, eles eram pacificadores, eles tinham algo assim de que eles acreditavam que nenhum cristão poderia ou deveria pegar em armas. Eles entendiam que o batismo, que até então tinha sido instituído o batismo de crianças, né, era praticado o batismo de crianças, eles entendiam que o batismo era para arrependimento, e aí eles começaram a a se batizar. Por isso que eles chamavam anabatistas. Anabatistas, o significado desse nome é batizados novamente, rebatizados. Então, eles viviam esse segundo batismo e eles foram considerados hereges. Eles foram perseguidos e torturados não somente pelos católicos, mas também pelos protestantes. E só um segundinho. E eles eram mortos de diversas formas assim tão cruéis, como recebendo um terceiro batismo. Então, olha só, para ironizarem mesmo a morte deles,
eles já tinham se batizado a segunda vez, né? Então eles batizavam a pessoa e matavam a pessoa afogada, chamando isso de terceiro batismo. Eles eram esquartejados vivos. Não quer dizer que eles eram esquartejados depois de mortos. Não, eles eram esquartejados vivos e também eram queimados vivos. Então, assim, foi um grupo que, até onde, né, a história conta, era legitimamente cristão, mas foram perseguidos pelos próprios protestantes. Assim, então, o próprio Calvino, que a gente acabou de mencionar no slide anterior, ali na Suíça, apoiou, perseguiu esses anabatistas. Bom, com tudo isso que estava acontecendo, a Igreja Católica tinha enfraquecido muito, tinha perdido muitos membros e eles também perceberam a necessidade de uma reforma. Então, aí que a Igreja Católica entra com a Contra-Reforma. Isso foi feito no Concílio de Trento em 1545. Na verdade, foi uma reunião muito longa, porque durou 18 anos, teve várias etapas. E foi uma resposta à reforma protestante. Então, foi nessa época que a Igreja Católica implantou as catequeses, né, para educar as pessoas, para ensinar as pessoas a fé da Igreja Romana. Foi na época que criaram os grupos de jesuítas evangelistas. A Igreja Católica reconheceu o problema das indulgências, condenou aqueles padres que estavam praticando aqueles absurdos e promoveu o fim mesmo disso. Procurou expandir para novos territórios para ganhar mais fiéis. Proibiu muitos materiais continham. Voltou meio que a Inquisição, né, que se vivia de perseguição, proibição de materiais do protestantismo. Enfim, condenaram praticamente tudo que o protestantismo colocava, tá? Então a Igreja Católica não ficou em silêncio. Bom, em resumo, a Igreja Reformada ela nos trouxe muitos benefícios em termos de sociedade também. Então, quando a gente fala de liberdade, foi uma coisa que veio muito forte na Igreja Reformada em vários sentidos. Liberdade de você poder ter uma fé a partir de uma experiência pessoal, a partir da sua escolha. Então, isso foi muito importante. A igualdade, então, mudou totalmente. Então, enquanto a Igreja Romana trazia aquela coisa da hierarquia, né, de um sacerdócio restrito somente aos religiosos, eruditos, a Igreja Reformada pregava que todos eram iguais, todos, né, tinham um sacerdócio universal, todos poderiam pregar a palavra, todos eram iguais perante a palavra de Deus, homens e mulheres, senhores e escravos. Né? Então, foi algo que transformou mesmo a sociedade. Foi a partir da reforma protestante que o acesso à educação foi ampliado, assim, e se tornou algo acessível à maior parte das pessoas. Então, a Igreja Reformada acreditava que todo mundo tinha que ter o direito e condição de ler a palavra de Deus. Então, não só traduzindo, mas ensinando as pessoas a lerem, porque isso não era algo comum. Então, teve muito acesso às escrituras e eles entendiam a questão das missões também, a importância de pregar, espalhar as boas novas do Evangelho. Porém, né, a gente teve muitos problemas, então, um deles eu já falei, que é a perseguição dos anabatistas. É incrível pensar nisso, né? Perseguição de cristãos pelos próprios cristãos, pelos próprios protestantes. E olha só, pasmem, eu não sabia disso, mas Lutero, ele era muito semita, desculpa. Ou seja, ele não aceitava que os judeus não se convertessem ao cristianismo. Então, ele achava um absurdo, né, justo o berço de Jesus,
né, o povo de Jesus não aceitar, e aí ele era completamente contra os judeus. Eu fiquei com vergonha de colocar aqui alguns trechos de algumas publicações de Lutero, mas assim, coisas pesadíssimas mesmo, falando que, comparando, chamando os judeus de porcos que deviam ser submetidos a trabalhos forçados, assim, promovendo até morte mesmo aos judeus. E foi ele que inspirou o próprio Hitler naquela época do Holocausto, onde muitos judeus foram mortos. Então, olha só que maluquice pensar que Hitler se inspirou em um homem como Martinho Lutero, que foi tão relevante para nós, né, em relação à nossa reforma protestante, mas isso foi muito real. Então, os protestantes, infelizmente, carregaram, vamos dizer assim, ao se converterem, né, da Igreja Católica para o protestantismo, muita gente carregou a intolerância religiosa. E foi um período assim que houve muitas divisões, que foram assim distrações mesmo para a igreja, enquanto a igreja tinha que estar preocupada em crescer, ganhar vidas, né, transformar a sociedade, a igreja estava com muitas divisões. O próprio Calvino teve situações ali de discordância com Martinho Lutero, enfim, algumas coisas que seriam muito para a gente entrar em detalhe agora. Mas essas divisões, aí, assim, seria uma loucura a gente querer falar de tudo isso. Eu coloquei aqui um mapa mais para a gente ter uma ideia, mas as igrejas começaram, né, as denominações, elas começaram a surgir, assim como elas surgem até hoje, na verdade, né? Então, uma vez que alguém está numa igreja ali, que seja uma igreja evangélica, não concorda com algo que está sendo pregado, a maneira como está sendo feito, com a liberdade religiosa que a gente tem no nosso país, você vai e abre uma igreja. Então, com essas discordâncias, acabaram surgindo muitas denominações, inclusive as que a gente conhece hoje. Michele? Oi? Eu acho melhor a gente já ir lá para outra sala lá, porque já tá avisando aqui dos 5 minutos. Ah, beleza. É porque como a gente entrou um pouquinho mais cedo, né? Beleza, pessoal? Então clique lá no link lá que foi mandado lá no grupo e a gente já vai para outra sala, tá bom? Beleza. Até já. Tudo certo, né? Vai ficar aqui. Pode continuar, tá, Mi? Voltamos. Legal, deixa eu compartilhar aqui de novo. Legal, pessoal. Então, a partir dessas discordâncias de doutrina, esse tipo de coisa, as igrejas começaram, as denominações começaram a surgir. Só para vocês terem uma ideia assim do que era discordância, Calvino e Lutero foram estudiosos assim da palavra de Deus, foram pessoas muito relevantes, mas eles discordavam em relação à Santa Ceia. Então, Lutero acreditava que Cristo estava ali com a gente na ceia, que Cristo, de certa forma, participava espiritualmente, estava ali, e Calvino, ele acreditava que não, assim, era uma representação importante, a gente estava ali
fazendo algo em memória de Cristo, mas não tinha nada a ver, Cristo não está conosco durante a ceia. Michele, Oi? eu não sei se você já pôs para apresentar, mas não está aparecendo. Ué. Opa, não deu ok aqui. Ainda bem que você avisou, senão eu ia terminar dando aula sem slide. Ah, legal, agora sim. Valeu. Beleza. Então, assim, algo simples em relação a um conceito ali do que, né, da Santa Ceia, e Lutero dá uma resposta bem dura assim para Calvino, falando assim: então não temos o mesmo espírito nesse assunto. Então essas discordâncias acabaram fragmentando de certa forma a igreja. E aí a gente vê muitas coisas. Então logo de cara a gente vê aqui, né, nessa linha do tempo, os anglicanos da Igreja Anglicana da Inglaterra, os luteranos, os presbiterianos aqui, Igreja Reformada, o calvinismo, os anabatistas, etc. Então, aqui que a gente começa a enxergar as doutrinas que a gente tem hoje. E, por último, assim, falando de igreja, falar um pouco da igreja no Brasil. A história da igreja no Brasil, ela começa com o catolicismo. Então, na época do descobrimento, vem muitos jesuítas para cá, né, para a catequização dos índios. Então, eles acabam ganhando muitos novos fiéis, só que em ignorância, porque os índios não entendiam nada, né, da língua deles. Não existia uma tradução, uma interpretação para o que eles faziam. Os índios não tinham escolha, né? Ou eles se vestiam ali, se batizavam, não sei exatamente tudo o que acontecia, ou eles eram mortos, viravam escravos. Então, os relatórios que iam para Roma eram maravilhosos, né? Muita gente sendo ganha com tudo, não, as pessoas nem sabiam o que estava acontecendo. Talvez esse seja um dos motivos que no nosso país, hoje, o catolicismo, acredito que ainda é a maior religião, a religião com mais adeptos. E aí as igrejas protestantes, elas eram proibidas de estar no Brasil, de se instalar no Brasil. Então foi aberto para as igrejas a partir de 1530. Né? E aí elas começaram a chegar junto com os imigrantes. Então, os alemães que se instalaram no sul do Brasil trouxeram a igreja luterana, igreja presbiteriana, etc. E aí que as igrejas, né, evangélicas começaram a nascer. E tinha uma coisa muito curiosa que, nesse começo, as igrejas não podiam se parecer com as igrejas católicas. Eu não sei se vocês já repararam, mas, por exemplo, se você pega um filme americano, onde tem ali um pastor, uma igreja, a gente fica até confuso se aquilo é um padre ou se aquilo é um pastor. Porque a igreja em si é parecida, né? Tipo, tem aquela cara de igreja católica, né? Em formato triangular. Às vezes até a roupa, eles estão chamando de pastor, aí de repente a pessoa está com uma roupa que a gente, na nossa cabeça, identifica como padre e tudo mais. Talvez um desses motivos que a nossa igreja evangélica, nossa igreja protestante no Brasil é diferente, é porque não podiam se parecer com igrejas católicas. Tinham que ser templos diferentes. Então, tinham que ser bem diferenciadas. E, bom, isso daqui eu já falei. Legal. Gente, agora eu quero saber de vocês, né, se vocês têm alguma dúvida, claro, desse período. Tem bastante detalhe, assim, detalhes dessas épocas que seria muita coisa para a gente falar aqui. E também agora eu acho que é interessante a gente entrar na parte mais espiritual mesmo, entender o que Deus sonhou para nós como igreja e tudo mais. Mas de qualquer forma, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. E também gostaria que vocês comentassem de tudo que vocês viram, o que a gente tira de lição, porque
a gente até vê muitos erros, né, da igreja protestante, por exemplo. A gente fala, nossa, não acredito. Só que a gente tem uns 2000 anos de história de igreja, né, para aprender. Eles não tinham. Então, eu queria saber de vocês, que a gente viu aqui, o que vocês acham que a gente, como igreja, assim, pode aprender com tudo isso que a gente viu de história? Alguém? Quem gostaria de falar aí alguma coisa? Mi, eu queria compartilhar uma coisa que eu achei muito interessante. Quando você falou, né, da fase das perseguições imperiais, Uhum. você falou que nessa fase todos queriam ser crentes e a igreja acabou caindo na questão da decadência e da deturpação da palavra, né? E eu acho que isso tem muito a ver, talvez, com o tempo que a gente está vivendo hoje como igreja mesmo, né? Eu acho que a gente acabou talvez se perdendo um pouco no meio do caminho, assim, e às vezes a gente deturpa a palavra, a gente acaba se perdendo, né, nessa relação mesmo que a gente tem com a igreja, que a gente tem com a palavra de Deus. Foi essa a parte que mais me chamou a atenção, assim, da aula de hoje. Eu queria compartilhar. Legal, Ari. Obrigada. O Mi, Vivi falando. Oi, Vi. Uma coisa que eu observei, assim, não sei se isso é só eu que observei, mas assim, eu percebo que as coisas, em muitos dos aspectos que a gente falou, ela nasce num princípio bom. Você vê que tem uma intenção boa por trás, né? E vai se deturpando completamente. Até o caso do Lutero, eu também não sabia disso que você comentou, e eu fiquei pensando nisso. Eu falei, muitas vezes a gente vê assim, né? Começando num princípio correto, e aí não sei o que acontece, quer dizer, na verdade a gente sabe, né? Na verdade, a gente tem até visto algumas coisas, né, de se esfriar mesmo, de sair da condução de Deus e aí perde o sentido, perde o propósito, né? É verdade. E parece que Deus, ele, ao mesmo tempo que ele usa, né, as pessoas para trazer, assim, que nem ele usou, né, Martinho Lutero, isso é inegável, ele é alguém que a gente tem admiração, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem que ser Cristo, né? Não é exaltar uma pessoa, uma Isso. personalidade, é Cristo, porque realmente as intenções iniciais são sempre muito boas, mas depois Se não fica no centro, né, as coisas se perdem mesmo. Legal, muito legal, Vi, sua observação. Mais alguém? Um ponto também, assim, que eu achei bem curioso, que eu acho que é um super desafio que a igreja tem, inclusive até hoje, é saber se relacionar com o Estado. Então, a gente viu aí períodos onde o Estado queria matar a igreja, literalmente, né, e matava, perseguia, e a gente viu momentos onde teve o outro extremo. Então, a igreja e o Estado eram muito íntimos, né? E nenhum dos dois funcionou. Nenhum dos dois foi bom, né? Então, assim, qual que é o ideal? Eu acho que é uma questão, eu sei que é uma questão até meio polêmica, eu não tenho uma resposta particularmente, mas uma coisa, para mim, tá muito clara na história, é que os dois extremos não servem. Tem que existir um equilíbrio, né? Eu acho que talvez o equilíbrio ele esteja assim muito de dentro para fora. Deixa eu me explicar. A igreja não precisa estar lá no estado, né? Tipo ali querendo fazer com que as coisas aconteçam ao seu favor. Mas se nós, a igreja, né, pessoas remidas, que amam a Jesus e, portanto, amam a nação, amam as pessoas e vão trabalhar em prol de uma nação, e se nós, esse tipo de igreja que eu estou falando, uma igreja de Cristo mesmo, estiver no Estado, porque afinal o Estado também é formado, né, por pessoas, por governantes, por políticos, se nós remidos estivermos lá,
Aí a igreja, acho que esse é o equilíbrio, é a igreja no Estado, né, funcionando. Então, acho que é uma questão aí delicada também para. É um desafio, né? Porque a igreja sempre vai ter de tentar equilibrar. Mas alguém pensou em alguma coisa legal? Cadê o É, Marcelo? Marcelo eu sempre. acredito que, como você falou aí, né, que é necessário um equilíbrio que a gente vê no decorrer da história aí. Inclusive essa parte de Lutero, realmente eu não tinha conhecimento. A gente fica meio até decepcionado com esse tipo de situação. Mas, como também foi falado, né? Partiu de um princípio aí onde, sem dúvida nenhuma, isso, isso que ele escreveu foi Deus quem revelou, não tem outra explicação. Inclusive sobre essas 5 teses aqui, só a escritura, só a graça, são coisas que realmente, é, como você falou, né? A igreja, ela não pode ficar paralisada, né? Ela precisa estar, sim, em movimento em todos os setores, inclusive, eu acredito que no meio político, em todos os setores, mas sem que haja o- muitas coisas que nós precisamos aprender aqui, dentro dessas situações que nós vimos, houve aí vamos dizer assim, se corrompeu de certa forma. E isso é que não Sim, pode haver, né? Onde chega um ponto que a gente vê que as coisas vão contra aquilo que são os princípios da palavra de Deus, aí não tem meio termo, aí já não tem como a gente poder ser flexível. Aí a gente tem que ser um pouco mais rígido. Mas fora isso, desde que esteja alicerçado na palavra do Senhor, nós temos que estar presentes sim para fazer a diferença como igreja, né? Como igreja, para que o reino de Deus realmente possa se expandir, possa atravessar fronteiras. E eu acredito que dentro da palavra do Senhor, né, estando alicerçado na palavra, a pessoa consegue chegar em lugares que nem ela poderia imaginar. é Mas verdade. onde assim, o Senhor irá sustentar, né? Eu acredito dessa forma. Nós precisamos estar, sim, né? Como nós temos feito, né? A igreja sempre fez e acredito que de uma forma até mais nós estamos reforçando um pouco mais sobre isso, sobre estar intercedendo mesmo pela nossa nação, que é fundamental. E eu creio que em nome de Jesus nós veremos ainda muitas coisas mudarem na nossa nação, em nome de Jesus. Amém, eu creio também. O Marcelo colocou aqui: o Espírito Santo nos protegerá para não sermos enganados, mas para que essa maravilhosa bênção se concretize, devemos sempre fazer as coisas necessárias para reter esse espírito. É o que a palavra fala, né? Quem está de pé, cuidado para que não caia. Realmente ter um temor aí para a gente buscar Deus. E é, aí eu pergunto para vocês, então, no final das contas, né? A gente falou aqui de história da igreja, né? De todo esse processo que a instituição, vamos colocar assim, a instituição igreja passou. Mas no final das contas, o que que Deus sonhou para a sua igreja? Quando Deus pensou em igreja, estabelecer uma igreja, o que que será que ele pensou? Será que ele pensou em alguma dessas coisas que aconteceram? Algumas sim, outras não? Vamos focar agora assim nos valores e princípios. O que que Deus espera da sua igreja? O que que vocês acham? Mandem aí no chat. Primeira palavra que vier na cabeça de vocês.
Cadê vocês aqui no chat? Redenção, legal, Vivi. Relevância, muito legal. Mais alguém? Enquanto as mensagens estão chegando, eu vou mostrar as que eu coloquei aqui. Então, assim, em primeiro lugar, a primeira palavra que me vem à mente mesmo é a santidade, né? Aquilo que Deus sonhou para nós, assim, é sermos santos como Ele é santo, né? A própria Bíblia diz isso bem claramente. Coloquei aqui uma noiva fiel, então Deus coloca a noiva, né, no papel, a igreja como noiva, na palavra diversas vezes, mas assim, não é só ser noiva por ser noiva. Ser noiva é alguém que está sendo desposada, isso é fácil, né? Então, o Henrique me pediu em casamento, a partir desse momento eu sou noiva, mas e ser uma noiva fiel? De fato, não me deixar inclinar, né, para outros deuses, para outros maridos. Esse que é o desafio. Ó, Marcelo, Deus criou a igreja e isso implica que ela possui toda a autoridade na igreja. Deus não diz que a igreja é como ela deve funcionar, como a igreja deve ser organizada. De novo, a resposta está na Bíblia. Sempre na Bíblia, né? Santidade e pureza, que são coisas muito parecidas, mas vamos considerar aí a pureza assim num grau ainda maior, né? A Bíblia fala sobre isso. A fidelidade. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Então imagina, na nossa figura assim de ser humano mesmo, a gente tem uma cabeça. Tudo que a gente faz é através do nosso corpo, né? Então uma pessoa que é deficiente, é tetraplégica, infelizmente ela pouco consegue fazer, mesmo com muita tecnologia, ela não consegue sentar, não consegue deitar, não consegue se alimentar, se ela precisa de alguém 24 horas ali fazendo as coisas para ela. Então, quando a igreja é inoperante, quando a igreja é irrelevante, até a Ari comentou aqui a questão da igreja ser relevante, uma igreja ativa, uma igreja que está em movimento, quando a gente não é essa igreja, imagine só, a gente é como se Cristo fosse tetraplégico aqui na Terra, ele não tem ação, né? Ele está apagado, ele fica dormente. É muito louco pensar nisso. E eu creio muito assim, como missão, nós estamos aqui para alcançar os perdidos, né? É a maneira como Deus usa para propagar a verdade do Evangelho, é a própria igreja, a manifestação da igreja. Então, isso é muito sério. Também quando a gente pensa do ponto de vista, até voltando nessa imagem do corpo, tipo assim, se eu chegar na. Já viram uma pessoa que vai elogiar uma mulher, por exemplo, ou um homem, né? Fala assim, ai, fulana é tão bonita de rosto, o que você tá falando? Que a pessoa é toda zoada, é toda esquisita, e que o rosto ainda dá pra salvar. Mas assim, não dá pra a gente olhar pra igreja dessa forma, não dá pra enxergar Deus dessa forma. Não dá pra gente escolher amar só a Cristo, só a Jesus. Tipo, eu só amo a sua cabeça, o seu corpo eu não gosto. É uma coisa só, né? A ideia é nós sermos um com o Pai. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente olha a própria igreja, né? As pessoas da nossa comunidade. Deixa eu ver aqui o que mais falaram. A igreja que reflete o amor de Jesus. Exatamente, é isso. E aí, em Atos 2, vem aquele versículo clássico, acho que toda aula
do Bad School, alguém deve mencionar aqui, então. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Eu acho que esse versículo aqui, tudo que a gente pode falar de igreja, se a gente falar só disso daqui, a gente já falou tudo, né? Então, olha só. Primeiro ponto que a gente vê nesse versículo aqui. Doutrina dos apóstolos, ou seja, aos fundamentos da nossa fé, né? A salvação através de Cristo, pela fé, tudo aquilo que os apóstolos nos deixaram. Comunhão. Então, assim, gente, essa história aqui, às vezes, a pessoa fala assim, eu rezo da minha casa, eu oro da minha casa. Não adianta, tem que ter comunhão. A gente está nos tempos difíceis, assim, né, em termos de pandemia e tudo mais. Eu não sei vocês, mas eu sinto muita falta da comunhão, assim, com as pessoas da igreja. Tenho comunhão com alguns, mas isso aqui é bíblico, né? A gente, na medida do possível, aí respeitando o que precisa ser respeitado, isso aqui não mudou. É algo que a gente precisa ter entre nós. Partir do pão. Acho que esse aqui Deus escreveu porque sabia que a gente gostava muito de comer. Deus já sabia, falou, os crentes não vão beber, então vamos colocar essa parte aqui para eles poderem comer sempre. E orações. Então, assim, a própria palavra, o que o Marcelo colocou, a resposta está na Bíblia. Está aqui, está tudo na Bíblia. Então, a gente tem que perseverar nos fundamentos bíblicos, comunhão, oração. Em cada alma havia temor. Esse temor aqui entra naquilo que a gente estava falando, de até ter o temor para não cair, para não se desviar, né? Como a Vivi comentou, a gente começa com boas intenções, mas assim, é o temor de Deus que nos dá graça e sabedoria para continuar perseverando. Maravilhas e sinais, que é algo que às vezes está, pelo menos na minha percepção, parece que está um pouco dormente na igreja, então a gente precisa orar, precisa continuar crendo. E orar literalmente, assim, tipo, não ter medo de orar pelas pessoas para que elas sejam curadas, de estender a mão. Isso faz toda a diferença, isso é sinal para os incrédulos. Ter tudo em comum, a gente tem essa parte aqui. Sobre isso, eu queria falar um pouco mais, porque assim, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, porque a igreja está muito distraída. Então, enquanto nós deveríamos estar nos preocupando em ter tudo em comum com os nossos irmãos, a gente está se permitindo se dividir por questões que. Não, nós somos desse mundo. Sim, nós estamos aqui, habitamos aqui, mas nós temos que lembrar que a nossa cidadania é celestial. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não se dividir com questões políticas, com questões de movimentos sociais, porque tudo isso vem trazendo uma distração para a igreja. Nós não podemos deixar isso acontecer, nós não podemos deixar isso trazer divisão entre nós. A gente viu, esse é um ensinamento também que a gente vê na história da igreja. A Igreja Católica começou a reforma e começou a se expandir, foi para o novo continente, veio, por exemplo, para a América do Sul, para o Brasil, enquanto os protestantes estavam brigando entre si por causa de doutrinas que nem eram tão relevantes. Eu contei para vocês aqui a história da ceia. Poxa, será que Calvino e Lutero, eles não poderiam estar mais preocupados ou mais focados, vamos dizer assim, no que eles tinham em comum
ao invés de estarem discutindo coisas que, sinceramente, não fazem tanta diferença no evangelho prático, na vida prática do cristão. Então, assim, a gente precisa pensar nisso, sabe? Nós precisamos ter tudo em comum. Ah, mas eu gosto do presidente, você não gosta. Gente, a gente é igreja. Você pode ter sua opinião, eu vou ter a minha, cada um vai ter a sua. Mas o que eu me preocupo é em ter tudo em comum com vocês e, assim, com certeza a minha opinião política ou a de vocês não é o que nós devemos nos preocupar. Então, vamos ficar atentos às distrações, aquilo que tem tentado nos roubar, roubar a nossa unidade. E aí, seguindo, né, a gente fala de vender propriedades, repartir com todos, ou seja, uma igreja totalmente generosa, né, uma igreja que se preocupa com as pessoas da sua comunidade. Isso é muito importante, isso eu vejo muita coisa legal na nossa comunidade sendo feita. As pessoas participando dos projetos, participando ali, ajudando sempre alguém da célula e tudo mais, isso é muito legal. Unânimes, mais uma vez falando de unidade, todos os dias no templo, né? Ou seja, tinha uma frequência ali, não era uma vez, tinha um compromisso. Fala de comer de novo. Enfim, louvando a Deus, caindo na graça. Deixa eu ver se tem mais um ponto aqui. E no final das contas, a Bíblia ainda fala, né? Qual que é o resultado dessa igreja? Essa igreja é a igreja que salva os perdidos, essa é a igreja que atrai o perdido, essa é a igreja que conquista as pessoas para o reino de Deus. Então, é isso aqui que nós temos que focar. Vamos aprender realmente com os nossos erros, com as coisas do passado, as coisas que aconteceram na história da nossa igreja, e vamos focar realmente em viver os princípios da palavra. Não vamos nos deixar distrair. Gente, é isso. Deixa eu só ler o comentário do Marcelo aqui. Entendo que muitos dos evangélicos contemporâneos podem não aceitar a ideia de que a Bíblia nos diz como devemos organizar nossas igrejas. Há poucas razões para isso. Muitos questionam, explícita ou implicitamente, se a Bíblia realmente ensina esse assunto. Eu acho que assim, a palavra de Deus, ela não dá uma receita, né? Olha, vocês vão fazer o culto assim. Começa com uma oração. Vai para o louvor. O que é maravilhoso, né? Tipo, a Bíblia não ter regras desse tipo. Porque a gente tem liberdade para fazer as coisas. E aí a gente se preocupa realmente com os princípios. O que é princípio a Bíblia traz, e está claramente aqui, a gente acabou de ler. Gente, a aula de hoje é isso. Eu só queria mostrar uma última coisa para vocês. Vou liberar um pouquinho mais cedo. Eu indiquei aqui no... Vocês ainda estão vendo a minha tela? Acho que sim, né? Sim, estamos vendo. Legal. Eu indiquei, coloquei lá no nosso Classroom o link de uma playlist muito legal que tem uns vídeos muito legais sobre a história do cristianismo. Tá aqui, tá vendo? A história do cristianismo como você nunca viu. É um vídeo com formato muito legal, são vídeos um pouco longos, né? Mas para quem vai trabalhar longe de casa ou quem tem que limpar a casa, por exemplo, dá para colocar aqui, ó, 36, 30 minutinhos. Queria recomendar porque eles são bem completos e são bem prazerosos assim de ouvir, são bem produzidos, é bem legal mesmo. Então tem bastante coisa que a gente conversou aqui que eles falam com mais detalhes. Desde a história da... Ah, já assistiu todos aí. Legal. Eles são legais, né, Paulo? Você confirma? Então, eles falam desde da igreja primitiva, a igreja apostólica, fala sobre constantismo, a idade... Constantismo, ó. Constantino. Tô com sono, vocês viram, né? A Idade Média, Reforma Protestante,
E aí tem uma parte muito legal que fala sobre os grandes avivamentos e sobre a igreja moderna. Os grandes avivamentos, aí eles entram, por exemplo, entram no avivamento da Rua Azusa, falam, né, sobre o pentecostalismo e outros movimentos. Na igreja moderna chegam a comentar sobre Billy Graham, então bem legal mesmo. E por último eles têm um vídeo bônus sobre os pais da igreja, assim, aí eles puxam os pais assim mais antigos da igreja, mas é muito legal, então está recomendado aí para vocês. Gente, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Querem colocar alguma coisa? Muito boa a aula. Ah, obrigada. Deus abençoe. Tá bom, gente. Brigadão, viu? E até a próxima aula. Qualquer coisa, mandem mensagens, dúvidas, puxem assunto comigo no WhatsApp. Assistam lá os vídeos lá que são muito bons. Eu atesto. Legal. Obrigada, viu, gente? Boa noite. Obrigada, boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe.